Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina de resistência dos materiais, a gente vai resolver essa viga aqui bem apoiada. A gente vai determinar as reações de apoio e também vai elaborar os gráficos de esforço cortante, momento fletor e esforço normal dessa viga. Eu resolvi trazer essa viga para vocês porque é uma situação que eu ainda não trouxe, né? Se vocês observarem, a gente só tem carregamento distribuído, mas os carregamentos que existem nessa viga, eles são diferentes, né? Então, a gente vai ter dois carregamentos distribuídos distintos. É uma situação que pode acontecer tranquilamente na prática. E aí, por isso, eu decidi trazer essa viga para vocês. Então, vou fazer o diagrama de corpo livre aqui mesmo na própria viga, né? A gente tem dois apoios. O apoio da esquerda é um apoio de segundo gênero, portanto, ele vai impedir o deslocamento nas duas direções, né? Tanto na direção Y, que a gente vai identificar aqui como uma reação vertical, e vamos chamar de RA na direção Y, quanto na direção X, né? Que é na horizontal, e a gente vai indicar essa reação horizontal por RA na direção X. Esse outro apoio aqui da direita, ele é um apoio do primeiro gênero e está impedindo o deslocamento apenas na direção vertical. E eu vou chamar essa reação, né? Essa reação que está aqui, de RB na direção Y. Então, primeiro a gente vai determinar as reações de apoio. Lembrando que para determinar as reações de apoio, a gente precisa conhecer as equações de equilíbrio, né? Para uma viga estar em equilíbrio estático, ela precisa obedecer às três equações fundamentais da estática, né? Ou seja, o somatório das forças na direção X, ele deve ser igual a zero. O somatório das forças na direção Y também deve ser igual a zero. E o somatório dos momentos, né, atuantes nessa viga também vai ser igual a zero. Então, vamos lá, né? Primeiro, começando com o somatório das forças em X. Pessoal, eu sempre gosto de indicar, né, o sentido que eu estou adotando positivo. Então, eu adoto X positivo para a direita. Então, aqui, ó, o somatório das forças em X no sentido positivo. No sentido positivo, a gente tem a reação AX, né? E no sentido negativo, a gente tem essa carga pontual, que eu esqueci de mencionar, né, atuando aqui de 5 kN, né? Como ela está para a esquerda, menos 5, igual a zero. Então, a gente tem que essa reação AX, ela é igual a 5 kN, certo? Agora, vamos para o somatório das forças na direção Y. Na direção Y, pessoal, a gente tem, começando da esquerda para a direita, né? A gente tem essa carga concentrada, RAY, e aqui também, né? Como a gente fez anteriormente para X, eu estou indicando positivo para a direita, né? O Y eu considero positivo para cima. Então, a gente tem para cima positivo RA na direção Y. A gente tem a carga distribuída, né? E aí, lembrando que sempre quando a gente vai fazer o somatório das forças, é como se a gente estivesse concentrando essa carga, né? É como se isso aqui estivesse acontecendo. Eu vou representar aqui rapidamente para vocês o que é que a gente vai estar fazendo com essas cargas distribuídas, né? Então, aqui a gente tem RAY. A gente vai ter aqui o RA na direção X. A gente tem aqui nessa outra extremidade o RB na direção Y, né? E nós teremos as duas cargas distribuídas que a gente vai tratar como se fossem cargas concentradas, né? E aí, o que é interessante? Aqui a gente vai colocar Q vezes L, Q vezes L', né? Que está referente a essas duas cargas. O interessante a gente observar é só onde a gente está aplicando essas cargas, né? Então, por exemplo, aqui essa primeira carga, né, que a gente vai concentrar, a gente tem um tamanho dela de 3 metros. Então, vai ficar 1,5 metros para cá e para cá, embora esteja aqui meio fora de escala, né, pessoal? 1,5. E no caso dessa outra carga, ó, que tem tamanho de 2 metros, a gente vai ficar com 1 metro para cá e 1 metro para cá. Não sei se está dando para enxergar bem aí no vídeo. Então, o importante é a gente ver onde a gente está aplicando essa carga, tá certo? Então, mas o ponto de aplicação agora
não vai importar tanto, a gente vai observar mais isso no momento fletor, na parte de calcular o momento, certo? Então vamos lá. A primeira força, Q vezes L, o Q vai ser a altura da carga, né, vai ser o 10, e o nosso L vai ser o tamanho dessa carga, que é 3, negativo porque essa força está para baixo, então menos 10 multiplicado por 3, e agora o 12, né, também negativo porque está para baixo, 12 vezes o L desse, correspondente ao tamanho, né, dessa carga, que é 2, então menos 12 vezes 2. E aqui a gente ainda tem essa reação pontual, né, positiva, porque está para cima, que a gente colocou ali como RBY. Não tem mais nada na direção Y, a gente iguala a 0. E aí vamos só organizar a equação. Então a gente vai ter RAY mais RBY, né? Essa parte aqui, menos 10 vezes 3 dá menos 30, menos 12 vezes 2 dá 24, né? 30 com 24 dá 54 negativo, vai passar para o outro lado positivo, certo? E aí vamos agora para a equação do momento. De forma similar à anterior, né? Eu indico sempre aqui a direção do momento. Nesse caso, eu adoto que o momento é positivo no sentido anti-horário. Então tá aqui indicando, certo? E vou fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Então, ó, a gente vai observar da direita para a esquerda vindo, certo? Primeiro a gente tem, como se a gente estivesse colocando o dedo aqui e observando a tendência de giro da peça de acordo com o carregamento. Então, esse RBY, né, ele está fazendo com que a peça gire assim, ó, no sentido anti-horário, portanto positivo, né? Então, o momento que ela provoca é positivo. E o momento é força vezes deslocamento. Então, a força vai ser meu próprio RBY e o deslocamento vai ser a distância entre essa reação e o ponto ao qual eu estou calculando o momento. Então, vai ser 5, né, que é a distância, multiplicado por RB na direção Y. Aí agora, nós temos um momento provocado por esse carregamento distribuído, né? A tendência de giro nesse caso, ó, é no sentido horário, né, usando a regra da mão direita, e o sentido horário, ele é negativo, então esse momento vai ser negativo. E ele vale quanto, né? O momento sempre vai ser força vezes deslocamento. No caso da carga distribuída, nossa força é Q multiplicado por L, né? Então a gente vai fazer Q multiplicado por L, no caso 12, multiplicado por L, que é o tamanho da carga 2, multiplicado pela distância de aplicação, né, entre essa força e o ponto. E aí que é interessante a gente observar, né? O centro de gravidade dessa carga, ele está aqui na metade do tamanho dela, né? Então, está aqui a 1 metro. Só que a distância entre ela e o ponto A gente vai precisar somar esse 1 metro que está para cá, ó, vocês vão observar aqui, mais a distância, né, entre esse ponto aqui e o ponto A. Então, no caso, seriam 4 metros, certo? Vezes 4. E agora a gente vai fazer o momento relativo à outra carga distribuída. Vamos novamente, é negativo, porque ó, a tendência de giro está no sentido horário. E aí vale Q multiplicado por L. E agora metade da distância, né? Ou seja, a carga está aplicada no centro de gravidade, né, do retângulo. E aí essa distância ela é 1,5 ou 3 sobre 2. Não tem mais nenhuma força gerando momento em relação a esse ponto, então eu posso igualar minha equação a 0. E agora eu só vou calcular e organizar, né? 5 RB na direção Y menos, aí vamos lá, 12 vezes 2 vezes 4, dá 96, menos 10 vezes 3 vezes 1,5, que dá 45, igual a 0. 5 RB na direção Y é igual a 96 mais 45, né? A gente vai passar positivo para o outro lado. E aí a gente vai obter que RBY vai ser igual a 141 dividido por 5, que dá 28,2 kN, certo? Agora a gente vai determinar a reação A, né? E aí a gente vai pegar essa equação, esqueci de colocar aqui o KN, a gente vai pegar essa equação aqui e isolar a reação A na direção Y, né? Então a gente mantém o 54 e esse mais RBY ele passa negativo.
E aí a gente vai obter, vai substituir, né, o valor aqui. Vai ficar 54 menos 28,2, né? A gente vai ter que o RAY, ele vale 25,8 kN, certo? Então, determinadas as reações, nós vamos agora para as equações das seções, certo? Bom, outra coisa que a gente vai observar, né? Em quantas seções essa viga vai ser dividida. Pessoal, primeiro a gente tem esse carregamento distribuído inicial, né? Então, se eu fizer uma seção aqui, em um ponto X qualquer, né? Uma seção 1, quando eu olhar o que está acontecendo aqui, eu vou ter a reação A e o carregamento distribuído, certo? Se eu fizer outra seção aqui antes dessa carga acabar, eu vou estar enxergando a mesma coisa. Entretanto, se eu fizer uma seção aqui, ó, e chamar essa seção de S2, eu vou observar o carregamento distribuído, a reação A e esse pedaço aqui com carregamento distribuído de 12 kN, certo? E aí, se eu fizer outra seção e outra seção, eu vou continuar vendo a mesma coisa. Portanto, essa viga ela vai ter duas seções. A primeira seção. A primeira seção, gente, ela vai de x igual a 0 até x igual a 3 metros, certo? Considerando que o x está vindo daqui para cá. Posteriormente, pessoal, eu acho interessante fazer uma situação em que o x venha por esse outro lado, para vocês verem que também é possível de fazer, certo? Então, a primeira seção, vamos lá desenhar ela, né? Vai desenhar ela aqui rapidinho. Essa caneta pra cá. Então, a primeira seção só vai pegar aí nosso carregamento distribuído de 10 kN, né? Por metro. Aqui a gente vai surgir o cortante e o fletor, né? E aqui a gente ainda tem a reação A, que a gente já determinou, que é 25,8. E a cota da seção, né? Essa seção ela foi cortada em uma distância X qualquer, que a gente não sabe. Perdão, aqui pela cota ficou passando, né? E aí a gente vai fazer novamente o mesmo procedimento, né? Professora, por que você não colocou a carga horizontal, né? O RAX? Pessoal, nessa situação, né? Eu poderia desenhar, só que ela não influi em nada na parte do esforço cortante no momento fletor. Então, ao final, a gente vai fazer só o diagrama de esforço normal com ela, tá certo? Então, ó, dessa forma, somatório das forças em Y igual a 0, a gente vai ter o 25,8, que é a reação A, né, para cima, porque está positivo. A gente vai ter o carregamento distribuído, né, Q vezes L, e negativo porque está para baixo. Então, menos 10 multiplicado por L, que é X. Vamos ter o cortante, que está ali para baixo, né, e aí não tem mais nenhum carregamento no eixo Y, a gente iguala a 0. Vamos passar esse cortante para o outro lado, né, e organizar a nossa equação, que vai ficar desta forma, né? 25,8 menos 10x. A gente já vê aqui que a equação do esforço cortante, ela é uma equação linear, né? Portanto, uma função do primeiro grau. Agora o momento, né? Então, momento, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. A gente vai ter o momento gerado pelo esforço cortante, né? Ó, negativo, porque a tendência de giro é no sentido horário, então menos V e a distância x. A gente vai ter o momento gerado pela carga distribuída, né, menos Q vezes L, então menos 10 vezes x, vezes a distância, né, de onde está sendo aplicada a força e o ponto onde a gente está analisando o momento. Nesse caso, metade de x, né, porque será o centro de gravidade dessa carga, então vezes x sobre 2, mais o próprio momento, né, igual a 0. E aí a gente vai organizar, momento igual, menos Vx vai passar para o outro lado, Vx, né, essa parte aqui vai ficar menos 10 dividido por 2, menos 5, passa para o outro lado, mais 5, e x vezes x quadrado, certo? Só que a gente sabe que a equação do cortante é essa, então a gente só vai fazer substituir, então vai ficar 25
25,8 menos 10x multiplicado por x mais 5x ao quadrado. 25,8 vezes x, 25,8x mais menos menos, né? 10x vezes x, 10x quadrado mais 5x quadrado. E aí minha equação vai ficar 25,8x menos 5x ao quadrado, certo? Agora vamos para a segunda seção. A segunda seção, ela vai de x igual a 3 metros até o final da viga, né? Que é x igual a 5 metros. Nessa situação, a gente vai desenhar como é que se configura essa seção, né? A gente vai conseguir visualizar, como eu disse anteriormente, o carregamento distribuído de 10 kN, né? Ele tá aqui, ó. E também um pedacinho do carregamento maior, eu fiz muito grande, né? Aí, mas tudo bem, de 12 kN, certo? Lembrando, ele existe aqui, eu vou representar aqui 10 kN por metro, aqui 12 kN por metro, né? Além disso, a gente tem o cortante, o fletor, a reação, né, que a gente viu que vale 25,8 kN, certo? E a distância de aplicação, pessoal, a gente não sabe, né, a distância da seção, na verdade, a gente não sabe, né? Então, aqui, esse todo é o x, né? Só que esse pedacinho aqui eu já consigo visualizar e ele vale 3 metros, né? Ele é 3 metros, certo? Então, vamos continuar agora indo para o somatório das forças na direção y. Então, somatório das forças na direção y igual a 0, a gente vai ter, né? 25,8 positivo, né? Menos 10 multiplicado pelo tamanho da carga que agora a gente tá visualizando, 3, né? Aqui o 12 também tá negativo porque tá para baixo. E aí é que tá, né? O 12 vai ser a altura da carga, né? E o tamanho, né? Ora, se isso tudo aqui é x, isso tudo aqui é 3, né? Esse pedacinho aqui que eu não sei vai ser x menos esse 3. Então, x menos 3. E o cortante negativo, igual a 0. A gente passa o cortante para o outro lado. 25,8 menos 10 vezes 3, né? Menos com mais menos, 12 vezes x, 12x. Menos e menos mais, 12 vezes 3, 36, né? Então, vamos fazer aqui as continhas. A gente vai ter 25,8 menos 30 mais 36, né? Vamos ter 31,8 menos 12x. E vamos para o somatório dos momentos agora. Em relação ao ponto A igual a 0. Nós vamos ter, daqui para cá, né? A gente vai ter menos V e a distância x, né? De aplicação. A gente vai ter também, ó, no sentido negativo, né? A tendência de giro para o sentido horário da carga distribuída. Então, vale quem? Menos 12. Aí, pessoal, a gente vai ver o tamanho, né? Que é x menos 3, né? Como a gente viu aqui. E a distância. A distância, pessoal, vai ser o x menos 3, que falta para cá, né? Só que dividido por 2. Então, x menos 3 dividido por 2. A gente vai estar aqui, né? Com a carga aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Mais os 3 metros que faltam lá para chegar no apoio A, certo? E aí, mais o M, certo? E ainda falta esse momento aqui da carga distribuída. Esse momento da carga distribuída, em relação ao ponto A, ele também é negativo, né? Então, ele vale menos 10 multiplicado por 3, né? Que é o tamanho da carga, multiplicado por 1,5, que é a distância de aplicação da força. E aí, igual a 0. Aí a gente vai resolver tudo isso, então com calma. Menos Vx, eu vou repetir, certo? Daqui a pouco eu substituo. Menos. Aqui, o que é que a gente pode fazer? Ó, 12 dividido por 2, 6, né?
E x menos 3 vezes x menos 3 menos x... x menos 3 multiplicado por menos x menos 3 ao quadrado, mais e menos 12 vezes x menos 3 vezes 3, né? 12 vezes 3 dá 36. A gente repete o x menos 3, mais m, menos 10 vezes 3 vezes 1,5 dá 45, igual a zero. Vamos logo ver o circo pegando fogo, né? Vamos substituir aqui o v, então menos 31,8 menos 12x multiplicado por x menos 6, né? Aqui a gente tem, ó, x quadrado, 2 vezes 1, 2 vezes 3, menos 6x mais 9, já resolvi o quadrado ali, né? Menos 36 vezes x, 36x, menos com menos mais, 36 multiplicado por 3 dá 108. Mais m menos 45 igual a zero. Continuar, né? Menos com mais, menos, né? 31,8 vezes x, 31,8x, menos e menos mais, 12x vezes x, 12x quadrado, menos 6 vezes x quadrado, 6x quadrado, menos com menos mais, 6 multiplicado por 6x, 36x, menos com mais menos, 9 vezes 6, 54, menos 36x, mais 108, mais m, menos 45, igual a zero. Aí, pessoal, a gente já pode simplificar, né? Porque, ó, aqui tem 36x positivo, 36x negativo e o 12, né? Vamos começar pelo que tem só o x, né? Vai ficar menos 31,8x, né? Não tem mais nenhum outro que tenha x. Aí, com x quadrado, a gente tem mais 12 menos 6, 6x ao quadrado. E temos a parte que não tem x, né? Então, vamos lá. É menos 54, mais 108, menos 45. Dá 9, né? 9 positivo, mais 9, mais m, igual a zero. Então, a gente só vai agora, para concluir aqui, ó, desorganizar, né? O m vai passar todo mundo para o outro lado. 31,8x, menos 6x ao quadrado, mais 9. E agora aqui a gente vai conferir, né? A gente sabe que, como aqui é um apoio do primeiro gênero, lá na extremidade, esse momento ele tem que zerar. Então, quando o x for igual a 5, o momento tem que dar zero. Vamos conferir. Então, pessoal, ó, só corrigindo aqui, né? Ó, quando eu passei esse 9 para o outro lado, aqui na equação do momento, né? Ele estava positivo e passava negativo, né? Aí agora a gente vai testar se realmente zerou. Então, 31,8 multiplicado por 5 menos 6 multiplicado por 5 ao quadrado menos 9, certo? A gente confirmou que zerou, portanto, a equação tá certa. Eu já separei aqui pra gente, né, as equações, né? Então, a gente tem aqui para x igual a 0 e para x igual a 3 as equações da primeira seção. E para x igual a 3 e x igual a 5 as equações da segunda seção, certo? É interessante que eu coloquei v de x e m de x, porque ambas as equações, né, elas são em função de x. E esse x vai ser o passo que eu vou andando, né, ao longo da viga. E isso é interessante porque a gente consegue determinar o esforço cortante de um momento fletor no ponto que a gente desejar, né, no x que a gente desejar. Então vamos lá, sem mais delongas, né, vamos substituir. Na primeira equação do cortante, quando x for igual a zero, né, então v de zero, eu vou ter um cortante de 25,8 kN, né, que é justamente igual à reação no apoio A. Quando esse x agora for 3 metros, eu vou obter 25,8 menos 30, né, 10 vezes 3, menos 4,2 kN, né. Na situação do momento, quando a gente tiver x igual a zero, o momento será zero, né, ambos multiplicados por x. E aqui o momento para x igual a 3 metros, nós vamos ter 28,5 multiplicado por 3, menos 5 vezes 3 elevado ao quadrado, né? Dá
40,5. Deixa eu só confirmar aqui se a equação tá certinha mesmo, né? É 25,8 vezes o 3 menos 5 vezes 9, certo? Dá 32,4. Acho que eu tinha feito errado da outra vez, né? Vou conferir de novo. 25,8 vezes 3 menos 5 vezes 9, né? Que é 3 ao quadrado, certo? Aí vamos para o outro lado, né? Vamos confirmar agora aqui. O V, o cortante para 3 metros, agora pelo outro lado é 31,8 menos 12 vezes 3. Dá menos 4,2 também. E o momento de 3 metros, né? 31,8 multiplicado por 3, menos 6 vezes 3 ao quadrado, menos 9, também 32,4, então tá certo, né? Ali aquele valor de 32,4. Agora, o cortante em x igual a 5, né? A gente vai ter 31,8 menos 12 vezes 5, vai dar 28, menos 28,2, que é justamente o valor da reação no apoio B. E o momento para 5 metros, né? A gente já viu que zero, né? Vou só mostrar aqui de novo. Menos 6 vezes 25, menos 9, zero, que é o esperado, né? Aí aqui ao lado a gente vai fazer os diagramas. Primeiro do esforço cortante. Do esforço normal, né? Nós vimos aqui que a gente tinha uma carga de 5 kN, né? E tinha a reação também de 5 kN que estavam comprimindo a viga. Portanto, esse é um esforço normal que está atuando ao longo de toda a viga. E ele é negativo, né? Porque está comprimindo a peça. Então, se é esforço de compressão, ele vai ser feito desta forma aqui. Certo? No caso do cortante, quando x foi igual a zero, a gente teve o cortante de 25,8 positivo, 25,8. E quando x foi igual a 3, ó, já marquei aqui, a gente teve um cortante negativo de menos 4,2, certo? Não tô colocando as unidades porque eu já coloquei aqui. Agora, pelo outro lado, a gente também continuou com 4,2 negativo, né? Só que em x igual a 5 metros, a gente tem 28,2. Então, a gente vai aumentar um pouquinho aqui, certo? E aí, como é que a gente vai ligar esses gráficos, né? Vamos ligar daqui para cá, onde o gráfico cruza o eixo do x, a gente sabe que a gente tem um momento fletor máximo, né? E aqui a gente vai ligar daqui para cá, né? Aqui sendo 28,2 e aqui sendo negativo essa parte, negativo nessa parte, positivo nessa, certo? Agora, para o momento, né? Em x igual a 0 ele foi 0, em x igual a 3 ele foi 32,4. Lembrando que no caso do momento sempre o negativo está para cima do gráfico e o positivo para baixo, né? E aí, em 3 pela direita e pela esquerda, 32,4, né? O mesmo valor. E aqui, 0. Então, a gente sabe que o gráfico é uma função, né? É obtido através de uma função. Essa função, como a gente viu aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Então, tem formato parabólico, né? Então, a gente vai vir aqui. Aqui tem um ponto de máximo, né? É pra ter, né, minha gente? Aqui esse desenho aí tá ajudando muito. E aqui, ó, indo para o 0, sendo um momento aqui positivo, né? Só queria destacar que aqui a gente tem um ponto de máximo, embora não tenha desenhado, né, de forma adequada. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. E espero ver vocês em breve, né? Provavelmente na disciplina de projeto de estruturas. Tchau, tchau.